Pierangeli. O plano frustrado de 2 adolescentes de 14 e 15 anos de invadir pelo menos 2 escolas no Rio Grande do Norte e matar outros jovens num ataque impiedoso com uso até de coquetel molotov chamou a atenção no último domingo, quando policiais civis do estado e também de Goiás se anteciparam e conseguiram chegar até esses garotos. No entanto, engana-se quem pensa que trata-se de um caso isolado. Isso porque, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, só neste ano já chega a 10 o número de casos como o do último domingo, que poderiam ter acabado em tragédia, mas foram evitados pela polícia com o uso de inteligência integrada, inclusive de uma agência estadunidense. A maioria nesse primeiro semestre, né? A gente está agora já em agosto, mas já temos casos acontecendo nesse segundo semestre, mas a maioria neste ano, né? Esse aumento registrado então nesse tipo de caso no primeiro semestre de 2021. Sobre esse assunto, a gente voltou a convidar aqui para o estúdio CBN a psicóloga forense Maria de Fátima dos Santos. Boa tarde para a senhora, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também. A gente pode dizer que esse tipo de caso tem se tornado mais comum nos últimos anos? Sim, né? Nós vemos que a violência entre jovens está cada vez mais frequente. Isso, inclusive, se amplia, né, quando nós vemos que aqui no Brasil, atualmente, agir de forma agressiva, violenta, tosca, né, é algo que, de uma certa forma, está se disseminando. Os motivos nem sempre são ligados a problemas com a turma com a qual os jovens estudam ou se relacionam, né? A gente teve aquele caso, por exemplo, não é um adolescente, mas era um jovem, né, em Santa Catarina, neste ano, no primeiro semestre, né? Que ele atacou uma creche, não tinha relação, não tinha vínculo nenhum, mas ele acabou fazendo aquele ataque. Os motivos são amplos, né, doutora? Sim, né? Em geral, nós vemos que jovens que demonstram essa agressividade é porque alguma coisa que deveria ter ocorrido na educação familiar não aconteceu. Então, de fato, esse é um problema que tem várias complicações envolvendo questões relacionadas à educação familiar, a forma como os jovens, de um modo geral, lidam com situações de frustração, tem a questão assim, do quanto que eles querem se sentir pertencentes a um determinado grupo social. E quando esse grupo exige dele atos de violência, é comum, né, que eles façam algo violento, mesmo quando, às vezes, a educação familiar não permitia. Porém, nós vemos que, quando a educação familiar ela é extremamente rígida em relação a não aceitar a violência, isso seria algo, de fato, né, menos provável. É possível, doutora, a gente identificar pela personalidade do jovem se ele tem potencial para cometer esse tipo de crime? E se sim, como que a gente pode... O que a gente deve fazer quando a gente identificar isso? Olha, uma criança que desde cedo ela faz tudo o que ela quer, né? Não existe limites em termos dela respeitar outras pessoas, respeitar animais, ela acha, né, que é a dona do mundo, como se ela pudesse decidir, né, sobre o que é certo, o que é errado, né? E uma criança que faz isso, claro que ela faz porque existe uma permissão do adulto, né? Se o adulto não permitisse, isso não iria ocorrer. Portanto, quando vemos, né, crianças já praticando atos de violência e ninguém, né, faz nada para coibir isso, e ela vai crescendo, né, essas atitudes dela, elas vão saindo de dentro de casa e vão para os lugares em que ela frequenta. Então, né, aí nós temos, vamos dizer assim, né, tudo preparado para termos uma pessoa que pode sim vir a cometer atos violentos e muitas vezes, né, contra indivíduos que sequer o conhecem. E doutor, aquele debate, né, inclusive polêmico, que sempre vem à tona sobre a influência de games, jogos, né, vídeos, filmes, que a internet de modo geral, do ponto de vista da psicologia forense, o que podemos dizer? O que a senhora pode dizer, se há influência ou não? Como a senhora trata desse assunto?
Olha, a violência, né, quando ela é assistida, né, ou quando ela é praticada através de jogos, é claro, né, que quando isso ocorre com intensidade, né, frequentemente, aos poucos, esse jovem ele vai naturalizando a violência, né, como se fosse alguma coisa do seu cotidiano, né? Agora, né? Não podemos dizer que apenas isso é o fator mais importante, né? Tem esses outros fatores, como eu falei. Agora, não se deve realmente deixar jovens, e principalmente crianças, né? Expostas a muita violência por bastante tempo. Infelizmente, hoje, nós vemos que isso parece ser o mais comum, né? Chama atenção, né, doutora, nesse caso citado, com a apreensão dos jovens no último dia 15 no Rio Grande do Norte e em Goiás, da intenção de praticar o crime ou o ataque acompanhado. Né, olha, provavelmente, né, teriam tantos outros, né, que supostamente, né, pensam em fazer isso. Agora, uma coisa que também tem que se levar em consideração é se aquilo é mais uma brincadeira, né, entre aspas aí, né, para mostrar que ele tem poder, né, que ele pode fazer aquilo que, né, alguém vai repreendê-lo, que ele está desafiando, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado em separar realmente aquilo que de fato pode ocorrer e aquilo que era vamos dizer assim, uma brincadeira de mau gosto, né? Uhum. E também há a possibilidade, né, nessa conversa entre os jovens de um se gabando para o outro, né, essa prova de se mostrar mais forte, mais capaz, isso também acaba sendo comum. Exato, né? Hoje, né, infelizmente, como eu falei, mostrar que é uma pessoa mais agressiva, mais controladora, que gosta de subestimar as outras pessoas, é alguma coisa muito comum, né? Então, querer mostrar que é superior, que é destemido, né, que enfrenta perigos, isso é alguma coisa, né, que está muito frequente. Psicóloga forense Maria de Fátima dos Santos conversando aqui com a gente, então muito obrigada por mais uma vez atender o nosso convite aqui do Estúdio CBN. Disponha.